mais uma vez, né, amados? Para um culto como esse, que é um culto da palavra e do conhecimento de Deus. Que bom. Vamos então voltar ao Evangelho de João, aonde nós abrimos antes do louvor, no capítulo de número 4, novamente. Vamos meditar um pouquinho sobre o que nós lemos. Evangelho de João, o capítulo de número 4. Novamente, nós lemos apenas um versículo antes do louvor, né? Vamos ler 2 versículos agora. Capítulo de número 24. Perdão, capítulo 4, e versículo de número 23 e o 24. 2 versículos. Vamos juntos? Capítulo 4, versículo 23, primeiro. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos fazer nossa oração então sobre esses 2 versículos que foram abertos para a ministração da palavra. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nos prostramos em espírito na Tua presença, para pedir que o Senhor venha confirmar sobre a mente do pregador, sobre os lábios dele, sobre o ouvido, o coração e a mente do ouvinte, para que tanto o pregador quanto ouvintes possam todos sair desse lugar renovados, cheios da Tua graça, e sermos aquilo que o Senhor nos ungiu para ser neste mundo aí fora. Para a Tua glória, Senhor, eis aqui os 2 versículos da Tua palavra, que Teu Espírito estará dando a nós o discernimento para libertação, para transformações, para restaurações de vidas, mas principalmente para salvação, Senhor. Venha com Tua glória, Senhor. Que nada impeça esse povo de receber o que o Senhor tem para cada um essa noite, nesse grande banquete espiritual que é a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus por isso. Bom, vamos juntos primeiro extrair alguns ensinamentos sobre esses 2 versículos tão importantes das Escrituras. Vou ler de novo, versículo 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Bom, amados, nós temos aqui com certeza grandes ensinamentos do Senhor, mas Deus reservou 3 para nós iniciarmos a mensagem essa noite. Vamos ao primeiro grande ensinamento desses versículos. Jesus está falando com uma mulher samaritana. Ela era de um povo que cria no mesmo Deus, o Deus de Israel. Até porque o povo samaritano era um povo misturado, né? De um povo da raiz de uma das tribos, de tribos de Israel, com casamentos, com mistura com ímpios, com povos pagãos. Então acabou virando uma mistura. E eles assim também criam no Deus de Israel. Contudo, tinha alguns costumes que Jesus marcou esse encontro para nomear essa mulher como a primeira missionária que fosse a Samaria e pregasse o verdadeiro Evangelho. Então, nesse encontro, o que nós podemos dizer aqui, sem nos aprofundar muito sobre esse encontro, que a mensagem não é do encontro, e sim o que Deus tem para nós nesses 3 versículos. E o primeiro como conhecimento, é saber que Jesus, ele também ama os religiosos. Diga amém? Esse é o primeiro grande ensinamento. Deus ama os religiosos também. Ele não quer que eles permaneçam como eles estão, mas Ele ama ele, a tal ponto de marcar um encontro com uma mulher religiosa. Porque samaritana, essa mulher, representava um povo que cria no mesmo Deus. Mas, assim como os religiosos de hoje, tem conhecimentos errados, que não são corretos quanto ao conhecimento de Deus. Então Jesus marca esses encontros e faz questão que os religiosos o escutem. Amém, igreja? Então esse é o primeiro grande ensinamento, que Deus também ama os religiosos, então, a tal ponto de fazer questão de ensiná-los a verdade. Amém? Enfim, eles adoravam o que não conheciam. Assim também são os religiosos. Eles ouvem falar de Deus, mas não têm nenhuma experiência com Deus. Ali seria a primeira experiência daquela mulher religiosa com o Senhor, frente a frente com ela. No versículo 22, Jesus deixa isso muito claro,
quando ele fala para ela: vós adorais o que não sabeis, ou o que não conheceis, nós adoramos o que sabemos. Algumas escrituras dizem o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Amém, igreja? Então está aí, a prova que religiosos fazem isto, adoram o que não conhecem. E quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, você deixa de ser religioso, você passa a ser a imagem mesmo de Jesus aqui na terra como cristão, ou no mínimo esforçando-se para ser, já buscando com toda a sua força, com interesse de coração, você passa a conhecer Jesus como Ele quer ser conhecido. E aí você não vai mais cair em ciladas que a religiosidade nos traz nesse mundo. Amém? Esse é o primeiro grande aprendizado, então, é que Jesus, o nosso Deus, tem um amor muito, muito grande por todas as almas, inclusive pelos religiosos. Amém? Glórias a Deus por isso. O segundo grande aprendizado, eu convidaria você ao versículo 23, quando diz ali, nas primeiras leituras, mas a hora vem. Eu queria finalizar até aqui. E agora é. Algumas escrituras vão dizer: a hora vem e já chegou. Amém, igreja? Então, na verdade, qual é o grande ensinamento? Os religiosos, para você ter ideia, estão esperando até hoje, lá em Israel, o Messias. E ele já chegou, já veio o Messias. Então os religiosos sempre estão esperando algo, sendo que algo já está sobre eles. Por exemplo, a irmã de Lázaro, vamos juntos lá em nome de Jesus no Evangelho de João, onde você está, mas agora no capítulo de número 11. Veja alguém que anda com Jesus, andou, conhecia, tinha intimidade com a amizade do homem Jesus, porque Jesus estava também como homem na terra, né? E a família de Lázaro era uma família amiga, muito próxima de Jesus, a tal ponto de ele chamar Lázaro de amigo. Lázaro era amigo do homem Jesus, né? Que Jesus, enquanto esteve aqui, também teve fome, teve sede, teve cansaço, né? E teve também amigos. Ele era irmão, ele era filho, amém, igreja? Aqui na terra, como qualquer ser humano. Ele se fez questão de viver uma vida exatamente como nós vivemos. Trabalhou, ajudou o pai. O José faleceu, ele continuou como cabeça até um dos irmãos tomar maioridade. E aí então ele deixou. Quando ele estava com 30 anos, seu irmão já estava em condições. Então foi quando ele assumiu o ministério dele oficialmente, para que ele pudesse assumir, tinha que deixar a casa protegida. Então Jesus, ele fez exatamente perfeito, como ele é perfeito em todas as coisas. Mas o grande aprendizado desse versículo é que já chegou o tempo, e os religiosos estão esperando sempre alguma coisa. E João 11, a passagem da morte de Lázaro, acontece uma situação ali tremenda. Marta é a tal da religiosa. Na mesma casa há uma religiosa e há uma cristã, né? Porque a Maria era perfeito exemplo de cristã, mas a Marta é o exemplo perfeito da religiosa. Então Marta, quando vê Jesus chegando, quando ele já está morto, Lázaro, ela vai correr ao encontro dele e vai dizer que se ele tivesse vindo antes, não teria acontecido o que aconteceu com Lázaro. E Jesus então vai dizer para ela que Lázaro vai ressuscitar. E ela então, vamos ver o que acontece? João 11, versículo 21 a seguir. Todos estamos juntos aí? Esse é o segundo grande aprendizado daqueles dois versículos. O primeiro é que Deus ama aos religiosos, ama toda a alma, né? Inclusive os religiosos, para a gente não ficar julgando, a gente ter amor por eles também e orarmos por eles, amém ou não amém? E há muitos religiosos dentro das igrejas evangélicas também, né? Então o versículo de número 21, a respeito desse encontro de Marta, já com o irmão falecido, dentro de casa, sepultado inclusive. Então, ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Olha, o cristão, o convertido, ele sossega, o coração dele está tranquilo. Mas o religioso é ansioso demais. Olha aí. Vamos no versículo de número 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 22 agora. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe então Jesus, versículo 23, teu irmão há de ressuscitar. Olha a resposta dela, versículo 24. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então a resposta do religioso, que não tem entendimento, que não conhece o poder de Deus, é sempre baseado no conhecimento humano.
Ela tinha conhecimento humano das Escrituras, que haveria de vir o Messias e que todo aquele que havia morrido, um dia há de ressuscitar, né? Havia esse conhecimento nas Escrituras, que até os mortos ressuscitariam. Desde o Velho Testamento é registrado a vinda do Messias e a ressurreição de Israel como povo, também a ressurreição de almas, enfim, né? Como aconteceu mesmo quando Jesus veio. Mas ela disse: então, eu sei, Senhor, quando naquele dia vai acontecer isso, né? Vai acontecer isso naquele dia. Ela está esperando o dia que está revelado lá, como até hoje estão esperando o Messias e o povo de Israel. Mas o Jesus então vai corrigir isto. No versículo 25 ele diz a ela: eu sou a ressurreição. Diga glórias a Deus. Ele chama para ele e fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Amém, igreja? Está aí o grande ensinamento desse segundo aprendizado, daqueles 2 versículos, que não há de vir. Diga para o irmão do seu lado: já chegou o tempo. Nós estamos, diga para o teu irmão do lado, estamos no tempo da graça. Você e eu, amados, pode olhar para cá de volta, estamos debaixo da graça de Deus. Não vai ser necessário chegar mais nada, já veio o tempo. É questão de tomar posse do reino de Deus, amém ou amém? Não há de vir, já veio. Mulher samaritana falou: a Marta disse: é verdade, há de vir, né? Há de acontecer. Não, já chegou. A mulher samaritana: agora já chegou o tempo, não vai vir, já chegou. Marta, a ressurreição está aqui, eu sou a ressurreição. Então, amados, o religioso tem essa dificuldade de entender essas coisas, porque ele é carnal, ainda é carnal. O terceiro aprendizado, o primeiro é que Deus ama os religiosos. Que versículo que nós lemos para quem está chegando? Lemos capítulo 4 de João, versículos 23 e 24, quando há um encontro de Jesus com a mulher religiosa samaritana. Ele diz para ela: a hora vem e agora é. Nós estamos nesse ponto aí, porque esse é o ponto do grande aprendizado, que não há de vir a hora é essa. E nós mostramos aqui biblicamente, pelas Escrituras, reveladas já de fatos acontecidos, que é o tempo, é agora. A mulher Marta, religiosa, ela estava ainda com pensamentos religiosos e estava ali a solução. Muitas vezes a solução está em nossa frente, está diante de nós, e nós não cremos nela. Cremos, mas não temos intimidade com o poder, não temos nenhuma experiência com esse poder. E é isso que Deus quer acabar essa noite. Ele quer romper essa barreira da incredulidade, ou no mínimo da insegurança, da ansiedade. Amém, igreja? Então esse é o segundo grande aprendizado, que a hora é essa. E o terceiro e grande aprendizado, voltando a João 4, está no versículo 24 agora. Aleluia, todos estamos juntos aí, amados? O terceiro grande aprendizado dessa noite está no versículo 24, que diz: Deus é o quê? Espírito, e importa que os que o adorem de que forma? Em espírito e em verdade. Vamos nos aprofundar um pouquinho nisso. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, meu Pai é Espírito, e Ele está preocupado com a sua alma, com o seu espírito. Muitos, os religiosos, amados, estão preocupados em sacrificar a Deus, para agradá-lo. Não, eu estou indo para a igreja hoje, tem que ir, porque eu tenho que ir, você não tem que ir. É feito com amor e com alegria no coração. Eu vou porque eu quero estar lá. Mas o religioso não, ele tem que ir. O religioso, ele parece estar fazendo um favor para Deus, para agradar a Deus. E nada que nós fizermos para Deus vai mudar a história do que Jesus fez. Nós não podemos fazer nada, nem se dividir em 1000 vezes o que Jesus fez, a obra que Ele fez, dividir em 1000 e falar: olha, vou fazer 1/1000 parte. Não consegue. Nada que nós fizermos vai agradar a Deus, porque o único sacrifício que agradou a Deus foi de seu Filho. E esse sacrifício foi para mim e para você. Você crê? Então, amados, Deus está preocupado com a tua vida espiritual, com a tua alma. Mas o religioso está preocupado em agradar a Deus, a fim de que Ele faça um favor. Estão geralmente preocupados com as necessidades da carne. Então eles buscam a Deus preocupados com vestes, preocupados com alimentação, preocupados com o trabalho, outros preocupados com a vida sentimental e etc.
necessidades carnais. Isso tudo, amados, isso tudo para Deus, Ele pode fazer isso, mas na ordem certa das coisas. Qual é a ordem certa? Não andeis ansiosos com nada, não andeis desinquietos ou inquietos com o que há de comer, vestir, beber, amém? João 6, amém ou amém? Mateus 6, perdão, Mateus 6. Isso os gentios, ou seja, quem não me conhece faz isso. Mateus 6 diz claramente isso. Vamos ver juntos lá. Eu não ia ler, mas o Espírito Santo mandou eu ler, porque tem pessoas que precisam ver que está na palavra isso. Veja o que Deus diz ali em Mateus capítulo de número 6. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Vamos juntos no versículo de número 31, quando ele diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas, os gentios no caso, gentios, para quem não sabe, é quem não conhece, né, ao Senhor. Os gentios, pessoas do mundo, né, que não conhecem a Deus, procuram, essas coisas todas eles procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Olha a ordem certa. A ordem certa é: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém, igreja? Então está aí a revelação do Senhor. Esse é o grande aprendizado. Deus é Espírito, Ele não está preocupado. Você que está preocupado com as coisas carnais, Ele está preocupado que você se converta, que a sua alma seja salva. Amém, igreja? A maior prova disso é o filho naquela cruz, todo, ali diz as Escrituras Sagradas, Isaías, que ele agradou-se ver o filho moído na cruz. Olha que coisa! Porque sabia que aquele penoso trabalho do seu filho daria nisso que deu hoje. Ó. Isso aqui é um pedacinho, né? Misericórdia, uma gotinha no oceano da glória de Deus sobre a terra entre os homens. Amém, igreja? Que são os cristãos. Então, o penoso trabalho de Jesus pode ter sido dolorido para a carne de Jesus, e o foi. Meu Deus do céu, a tal ponto de Jesus ficar ali com a alma angustiada, sabendo o que ia passar, e dizer, a carne dele estava angustiada também ali, dizendo: Senhor, se possível passa de mim esse cálice. Depois ele cai em cima, ele fala: não, Senhor, não, que seja feita a tua vontade, não a minha. Amém, igreja? Porque a carne naquela hora estava sucumbindo, sabia o que ia passar, sabia que o que ia cair sobre os israelitas. Então ali há uma mistura de sentimentos de Jesus. Ele está angustiado, sabendo que a carne ia passar, estava angustiado porque a carne deles já estava sofrendo aquela angústia, e também por saber que Israel gritaria: que caia sobre nós o sangue deste homem. Então ele sabia que ia cair sobre aqueles que gritavam Barrabás ao invés de Jesus, né? E há muitos religiosos hoje que continuam gritando Barrabás ao invés de Jesus, dando glória às necessidades carnais. Deus, Ele sabe, amados. Se você é pai, se você é mãe, misericórdia. Teu filho talvez nunca vai entender isso quando é pequeno, mas depois de grande vai reconhecer todo o teu esforço, os seus nãos, porque um pai e uma mãe sabe que o filho precisa. Se ele fala não, não é por mal da criança. Amém ou não amém? Se a mãe fala não, não é por mal da criança. E assim Deus diz nas suas Escrituras: eu é que sei que pensamento tem a respeito de vós, e são sempre pensamentos de paz e nunca de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém ou não amém? Quantos desejam a salvação? Então Deus sabe como fazer isso. Não é o que a sua alma deseja? Amém? Quantos só estão aqui por causa da salvação? Ergue as mãos para ficar registrado esse momento da tua vida. Aí, envergonha as trevas. Está aqui por causa da salvação? Você está no lugar certo. Agora, se você foi atraído para resolver o teu problema, como muitas propagandas são feitas, e eu não questiono, são ministérios ungidos para isso, e muitos vão se achegar a Deus daquela forma. Muitos vão se achegar e foram libertos e se aproximaram de Deus através de uma libertação, através de uma bênção recebida. Então eu não estou questionando ministérios que colocam uma propaganda chamando para receber uma prosperidade. Jamais eu vou criticar isso, porque quem sou eu para julgar um ministério de um irmão meu, né? Mas esse ministério não tem esse propósito. O propósito desse ministério é passar a palavra do conhecimento, e eu tenho que responder pelo meu ministério. Amém ou não amém? Então, igreja, que bom que você foi atraído por causa da palavra, por causa da salvação, porque as demais coisas Deus vai te acrescentar. E pode ser certeza que ninguém vai conseguir tomar de você, porque você ganhou, conquistou
Deus te trouxe com o conhecimento da palavra. Amém ou amém? Um casamento diante da palavra de Deus não se acaba, porque ele foi edificado na palavra de Deus. Filhos criados na palavra de Deus são filhos que não se perdem. Pode haver momentos difíceis, como eu até mesmo tive com meus próprios filhos, mas há no tempo devido, a palavra diz que no tempo devido o fruto vai surgir. Amém ou amém? Então creia nisso, amados. Deus está apenas nos ensinando que é importante você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas que você necessita, Ele vai te acrescentar. Agora você crê isso? Amém? Então, a Marta não cria, porque ela cria religiosamente nas Escrituras, mas não percebia que ali estava a bênção. E muitos também creem nas Escrituras, mas não percebem que ela é a bênção, a palavra te dá a vitória. Basta de Deus você confiar na palavra e professar essa palavra, profetizar sobre ela e tomar posse, que você vai ver a glória de Deus. Amém ou não amém? Então o grande ensinamento é que os carnais, infelizmente, os religiosos estão à procura de necessidades carnais, buscam até Deus para isso, porque o religioso é carnal. A sua fé, ela tem prazo e condição de validade. Não é raro, amados, você ver que o carnal tem prazo de validade. O religioso, eles dão prazo, mesmo inconsciente. Vou lá na igreja, mas se, olha, é a condição. Esse se, amados, não tem que ter se. É você que precisa de Deus, não é o contrário. Amém, igreja? Não é o contrário. É você, ser humano, que precisa de Deus. Não imponha nada para Deus, que você que precisa dele. Amém, igreja? Mas muitos dos religiosos, a fé deles é baseada num prazo de validade, se em tal época acontecer, se daqui a tanto tempo acontecer, ou eu vou, mas se uma condição. A fé dessa pessoa é uma fé falsa, é uma fé religiosa, que tem data de validade e condição para ser fé. Já o espiritual não, ele sempre vai dizer em qualquer circunstância: tudo posso naquele que me fortalece. Só que quando Paulo falou isso, amado, ele não estava vivendo num mar de rosas, não. Vamos juntos em Filipenses capítulo 4. Vamos ver por que Paulo disse isso. É muito bom pregar esse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí o pessoal dá glórias a Deus, sapateia, gritam, faz uma maravilha. É bom, realmente a alma se regozija no Senhor. E acontece isso mesmo. Você se regozija a saber que você é forte no Senhor. A sua alma salta de alegria. Então isso tudo é bíblico. Nossa alma vai se regozijar no Senhor, mas temos que entender a palavra, conhecer que não é no momento fácil que Paulo disse isso. Paulo não pregou, não deixou essa palavra registrada para momentos, para conquistas. Eu posso ter aquela casa, eu posso ter aquele carro, eu posso ter aquela mãe, eu posso ter... Não é isso. Paulo disse o contrário. Ele disse que, vamos ver o que ele fala em Filipenses capítulo 4, e vamos juntos ali ao versículo de número 13, onde ele diz isso. Se você só se apegar a esse versículo, fica muito implícito, não fica muito claro o que está sendo dito. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E daí? O que ele pode? O que ele está dizendo? Eu vou ter que ir lá entender. Vai no versículo 11. Ele diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Diga glórias a Deus. Aí ele vai dizer: eu tanto sei estar abatido, como também ter em abundância. E em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter a fartura, como ter a fome, tanto ter abundância, como padecer de necessidade. Olha aí, Paulo falou: já vivi tudo isso, e aprendi que quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo não disse isso no momento para pregar a prosperidade. Ele falou que nós, quando somos religiosos, nós não temos essa força. A primeira luta que tem, a pessoa corre, abandona a sua fé, porque ela tem prazo e condição de validade. Então o ensinamento desses dois versículos que nós lemos lá no início, João 4, 23 e 24, ele está dizendo três grandes ensinamentos que o Espírito Santo nos trouxe essa noite. O primeiro foi que Jesus ama também os religiosos, porque Deus ama as almas, e Ele veio justamente para os pecadores. Ele não veio para os que estão sãos, Ele veio para os que estão doentes, e são exatamente os que estão doentes que precisam de Jesus. Diga glórias a Deus.
Então ele ama, ele procura, ele vai ao encontro dessas pessoas. Diga amém? Amém. A outro aprendizado foi que não vai chegar o tempo da graça, já chegou. A hora não vai vir mais, já veio. Jesus fala para a mulher samaritana, a hora vem. Aliás, é como se dissesse, não, já veio, está aqui. Amém? O mesmo caso aconteceu com Marta. Marta, Lázaro não vai ressuscitar. Eu sei, se vai ressuscitar. Vai. Os religiosos são assim, amados. Eles se mantêm fiel à palavra. Há um povo no Velho Testamento, que eu não vou buscar essa passagem. Poderia, se alguém precisar depois, me consulte, eu vou fazer questão de te passar o endereço outra hora. Mas não vamos ver, senão vai tomar muito tempo. Mas há um povo lá no Velho Testamento que estava fazendo tudo certinho, amados. Diz as Escrituras que eles tomavam conta das coisas certinha. Até os guardas que recebiam as ofertas de ouro, de bens, eles juntavam tudo e entregavam certinho. Não havia desvio, não havia nada. Os sacerdotes tomavam conta dos bens, guardavam tudo certinho. Os tesouros estavam tudo guardadinho certinho ali. E aí o rei falou, olha, vamos fazer uma limpeza lá no porão, né? Do porão do templo. Manda fazer uma limpeza lá. Foi muito tempo que não se entra no porão lá, nem sei quantos anos, tem teia de areia lá. Vamos fazer uma limpeza lá. E aí então é dado instruções para que haja uma limpeza. Faça um mutirão lá e vão fazer a limpeza. E encontram as Escrituras. Eles encontram as Escrituras. Nunca tinham lido as Escrituras. Parece muito com o povo religioso de hoje, né? Que voltou a ler por causa do Evangelho. Mas não é culpa deles, é culpa de quem os governava, de quem os ensinava, de quem os pastoreava. Amém ou não amém? Por que não ler a palavra? É a palavra que liberta. Então não se tem que ler a palavra em outro idioma, de costa para a igreja. A palavra tem que ser lida de frente e explicada pelo Espírito Santo, dando discernimento à igreja para que ela cresça e seja edificada na fé. Diga amém? Amém. E foram encontradas as Escrituras. Aí diz que eles leram as Escrituras e correram mostrar para o rei as Escrituras. O rei rasgou suas vestes, jogou-se no chão, começou a jogar terra na cabeça de vergonha, de humilhação, porque entendeu por que tanta coisa errada acontecia com o povo de Israel, porque estavam totalmente fora das Escrituras. Ele manda todo o povo jejuar, reúne o povo todo e lê, e o povo tudo cai com o rosto em terra de vergonha. Como também essa palavra está ao alcance de todos, mas está pegando poeira na casa de muitas pessoas. Tem pessoas que perdem o óculos dentro da Bíblia. Por quê? Porque não abrem as Escrituras. O ideal seria você meditar, falar diariamente com Deus e pedir um versículo bíblico para o Senhor todo dia, para você falar com Deus, Deus falar com você. Diga amém? Esse é o ideal. As Escrituras têm que ser todo dia alimentadas. Nem se você não tiver tempo de ler, medite, pegue 15 minutos uma mensagem na internet, pega uma mensagem no celular. Hoje o Zap para conversar bobagem, tem um monte de coisa. Mandar mensagem, piadinha, que mais tem. Mas parar, refletir, muitos dão palminha lá, ok, mas nem ouvem, nem escutam. E são mensagens de Deus. Então, amados, eu estou falando sério. Eu estou em espírito que Deus é que vê essas coisas. O homem não vê, mas Deus manda dizer essas coisas para a igreja. Então temos que despertar para essas coisas de Deus. A palavra é o alimento das nossas almas. Amém ou não amém? Então, igreja, está aí o ensinamento. Paulo disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso em qualquer circunstância da minha vida. Isto é fé. Já o religioso não faz isso, amado. O religioso é uma pessoa que só, ele pode quando a coisa está boa. Bom, como é que está? O saldo bancário está bom, está empregado, está namorando, está casando, está, enfim. Aí ele, Deus, tremendo, estou indo para a igreja, todo feliz da vida. Aí quando está mal, quando a situação está negativa, se ele é crente, passa um irmão todo feliz, não, Pai do Senhor, ele passou. Ele nem fala Pai do Senhor, mas passou. Outro fala amém. Já viu o crente falar amém? Bravo na rua? Eu já vi um monte, amados. Você vai feliz, irmão, Pai do Senhor, amém. Falei, meu Deus do céu, sai Satanás, né? Tá perturbado uma pessoa dessa. Não pode ser triste um coração que ama a Deus, porque não importa a circunstância que você está, meu amado. Se a sua fé está firmada na rocha, nada pode te abalar. Não adianta cantar os que confiam no Senhor, não adianta cantar essas coisas. São como montes de Sião que não se abalam. Vem gente cantar os domingos, mas está totalmente perturbado e abalado. Não pode, amado.
Você tem que louvar a Deus em qualquer circunstância, por qualquer coisa que acontece na tua vida, até provas, é para a glória de Deus na tua vida. Amém, igreja? É para a glória de Deus na sua vida, é para que todos vejam a sua fé. E o que você tem feito para mostrar a sua fé? Amém, igreja? Então é isso aí, amados. O Espírito Santo está dizendo essa noite, ele está cansado de religiosos, mas ele ama os religiosos, a tal ponto de ir ao encontro deles, convidá-los para um encontro, e falar com eles através desse encontro. Diga amém? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Então eu queria convidar você a falar para o teu mundo do lado. Diga para ele: sem fé é impossível agradarmos a Deus. Amém? E o que é fé, amados? A fé é certeza, convicção, certeza, convicção, certeza, convicção daquilo que eu espero, mas não vejo, mas eu tenho convicção. Ninguém tira de mim. Ah, sim, mas que não tem mais. Deus é muito melhor que o mais. Deus que é mais. Diga amém? Amém. Então isso é, porque quem tem fé, amados, é uma pessoa determinada, é uma pessoa perseverante, porque a sua esperança não está naquilo que vê, amados, e sim naquilo que espera de quem confia. Você confia em Deus? Está descansando nele? Aleluia. Então vamos entender o que é determinação, amados. Uma pessoa determinada é uma pessoa, eu busquei isso aqui em uma linguagem do dicionário, né? O que é uma pessoa determinada? Ou então pesquisei para saber o que a ciência humana fala sobre pessoa, o que é uma pessoa determinada. Então isso aqui não é nada que extrair de religiosidade, extrair isso aqui da sabedoria humana. O que é uma pessoa determinada? Eu trouxe aqui, ó, a pessoa decidida, resolvida, firme, constante e ousada. É o que eu vi. Falei, ó, esse é um cristão. O que é uma pessoa determinada? Uma pessoa decidida, uma pessoa muito bem resolvida. Ela é firme, constante em tudo que faz. Ela é ousada. Agora, na palavra, existem várias passagens que nos mostram as pessoas assim. Vamos ver algumas rapidamente aqui. Vamos em Josué, capítulo 24. Muito conhecida essa passagem, principalmente essa leitura aqui, Josué 24. Essa passagem é a passagem que Josué está discursando, amados. Ele começou a perceber que aquele povo que ele ficou ali como responsável agora no lugar de Moisés, começou a fazer as mesmas bobagens que os pais deles fizeram e morreram no deserto. Então ele começou a perceber, ele falou: sabe uma coisa? Eu não vou conseguir, comigo não vai acontecer igual aconteceu com Moisés, não. Moisés ficou velhinho, ele viu o sobrinho de Moisés andando com aquele povo incrédulo. Ele falou: comigo não, eu não. Olha o que ele fala, ele é uma pessoa decidida, ele é uma pessoa resolvida, é uma pessoa firme, constante e ousada. Veja o que ele fala em 24:15. Ele fala, porém, ele fala, vamos no versículo anterior, 14. Agora, pois, temei ao Senhor. Ele está discursando, amados. Porém, temei ao Senhor, respeitem ao Senhor, e serve-o com sinceridade e com a verdade. E deite fora os deuses, os quais serviram os vossos pais, da além do rio Eufrates, lá no Egito, e servem ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolham, decidam a quem vai servir. Se são os deuses a quem vossos pais serviram, que estão lá além do rio Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra hoje habitais, escolham. Porém a decisão dele, eu já decidi, eu já resolvi, eu sou muito bem decidido, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga amém? Escolha, amado. E como é que é essa decisão de escolher? Como é que eu tomo essa atitude? Você vai entender já já. Porque não é apenas por palavras, você tem que tomar atitudes. Você toma uma atitude, age e Deus reage na sua vida. Diga amém? Amém. João 16:33. João 16:33. Irmãos, eu vou te contar uma coisa para vocês. Às vezes vocês veem assim o pastor meio, parece até negligente em algumas coisas. Não é negligente não, amado. O Espírito Santo fala assim, filho, vai para frente, não anda para trás não. Se tem gente que não quer seguir, você bata o pó dos teus pés, tira até o pozinho da onde você pisou na casa deles. E vai em frente, porque são espíritos aí que estão agindo negativamente naquela vida, você só ora por eles. Mas não perca teu tempo não, porque esse espírito anda dentro das minhas igrejas há muitos anos, atrasando os ministérios. E tem um monte de ministérios aí que estão raquíticos, estão miudinho. Por quê? Miudinho que fala não é o tamanho não, viu, amados? É que o pastor sofre, e o povo sofre, e ninguém cresce, e continua sofrendo. Por quê?
que o pastor se desgasta demais com pessoas que não querem servir a Deus integralmente. Quer servir a Deus dentro das suas condições, dentro das suas possibilidades, daquilo que ele entende quem é Deus, que é o servo dele. Deus é o servo dessa pessoa. O religioso tem Deus por servo, por mais que ele negue isso, mas Deus para ele é um servo dele, porque ele só vai ao encontro de Deus quando quer que Deus faça alguma coisa por ele. Isso não é, amados? Esse é o religioso, amados. Ou então com medo de Deus. E Deus não quer que ninguém tenha medo dele. Deus quer que você tenha temor, respeito. Diga amém? João 16:33, um outro exemplo sobre determinação, sobre convicção. Jesus ensina isso dizendo: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas procurem estar firmes, ou seja, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Diga glórias a Deus. Jesus está dizendo claramente, olha, um cristão, ele é determinado, e quem é determinado é firme, não é inconstante, ele é constante em tudo que faz. Ele não deixa se abater por poucas coisas, nem por nada. Aliás, nada, nem pequenas e nem grandes coisas, que nada é maior do que o teu Deus, nada é melhor do que a salvação. Meus olhos nenhum na terra viu, ouvido jamais ouviu, em qualquer coração humano nunca penetrou o que Deus tem preparado para você, salvo. Amém? Então nada é maior, nada é melhor do que a salvação. Diga amém? Amém. Está aí, ó. Mas como praticar o bom ânimo? Porque Jesus está dizendo, tem de bom ânimo. Eu quero ser determinado, mas como é que eu faço isso? Como é que eu pratico o bom ânimo? Como é que eu fico firme? A resposta é: seja ousado. Seja ousado. Pois na hora das aflições, ou naquela circunstância que você vê que parece impossível, não há solução, lembre-se que as Escrituras diz: na angústia clame a mim. Pedro, vou ao seu encontro, Jesus. Venha, Pedro, se é o Senhor mesmo, chama que eu vou. Então venha, Pedro, eu desço. Estou andando no mar, que maravilha, Jesus. Olha, Jesus, que fé que eu tenho, que tremendo. Aí o diabo fala assim: deixa eu dar uma sopradinha só para ver que ele não tem fé coisa nenhuma. Jesus fala: ele tem. Não tem, Senhor, o Senhor sabe que ele não tem, o Senhor não quer que ele passe vergonha. Isso não é justo não, isso está sendo injusto. Deus fala: então vai, sopra o ventinho. Jesus sabia, vai. E não deu outra. O vento soprou, ele reparou na força do vento, blum, afogou-se. Começou a se afogar, mas ele conhecia Jesus. Pedro, como nós cristãos, somos falhos. Diga amém? Amém. Mas o bom de quem conhece a palavra, aleluia, é que não permanece confuso o tempo todo. Amém, igreja? Pedro lembrou que Jesus socorria. Ele gritou: Senhor, salva-me! Jesus prontamente, de imediato, pegou na mão dele e falou: homem de pequena fé. Levou ele para o barco, os dois subiram no barco, e o povo ficou todo maravilhado. Mas Pedro deu esse grande exemplo para nós, que nós estamos sujeitos aos ataques do inimigo, aos ventos. Mas não se esqueça de uma coisa: o cristão também é às vezes abatido, mas nunca derrotado. Diga amém? Porque nós conhecemos a palavra: conhecereis a verdade vos libertará. Por um momento ele esteve aprisionado ao seu medo. De imediato, quando lembrou-se de Jesus, acabou o medo, que Jesus chegou, estava do lado dele. Não há de vir, Jesus estava ali. Mulher samaritana, já não vem a hora, já é a hora. Marta, não vai chegar aquele dia, vai ser hoje, agora. Diga amém? Então está aí, irmãos. Pratique então o bom ânimo sendo ousado. Vá, por favor, em Hebreus, no capítulo número 10. Lembre-se, amados, lembre-se que Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Amém ou não amém? O inimigo está aí, tentando matar, roubar, destruir. Ele está aí nesse mundo para isso. Mas Jesus falou: ele veio para isso, mas eu também vim. Oh, glória! Eu vim para trazer vida, e trazer vida em abundância. Diga glórias a Deus. Está respirando ainda? Opa! Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? Hebreus capítulo 10, amados, lá no versículo 19, olha o que é ter ousadia. Então a pergunta é: como praticar o bom ânimo? Eu respondi pelo Espírito Santo: sendo ousado. E a Bíblia diz no capítulo 10 de Hebreus, versículo 19, que nós temos que ser ousados para entrar na presença de Deus. Olha aí, ó. Tendo, pois, irmãos, a ousadia, olha aí, para entrar no santuário. Algumas Bíblias vão dizer intrepidez, né?
Intrepidez é ousadia, a mesma palavra. Tendo, pois, irmãos, a ousadia, a intrepidez de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então você tem a autoridade de determinar a sua vitória pelo poder do sangue de Jesus Cristo. O novo e vivo caminho foi feito, está aí, ó. Versículo 20, pois nos foi dado um novo e vivo caminho. Ele nos consagrou esse caminho, pelo véu, isto é, pela sua própria carne. Amém, igreja? Então Jesus nos providenciou um novo e vivo caminho, para que esses problemas, essas lutas passem. Mas você tem que ter bom ânimo e perseverar. O segredo é perseverar. Amados, é a coisa mais triste. Eu estou constantemente fazendo visitas, mas recentemente estive numa casa que a pessoa pediu visita, eu fui. De repente a pessoa pediu o telefone para alguém da igreja, não conhecia a pessoa, é de outra igreja, mas deve ser de várias, deve ser de igreja nenhuma, né? Esse é o tal do religioso, ele está onde ele acha que o homem vai fazer alguma coisa, não que Deus está em todos. Se você crê que Deus está agindo na sua vida, você não precisa de confiar no homem, né? Porque o homem é pecador igual você, amém ou não amém? E essa pessoa mandou o recado, eu fui na casa dessa pessoa, eu estive 2 horas e 47 minutos, eu contei, esse dia Deus mandou eu cronometrar, eu falei, já até sei, hoje é dia, saí de lá com 2 horas e 47, mais do que um culto, é muito mais desgastante, amados. 2 horas e 47 minutos falando, para a pessoa ali tentando fazer, aí a pessoa religiosa que é, na hora falou, que bom, então, então o que eu devo fazer? Você deve ir para a igreja. Quer ir para outra igreja, você vai, mas tem uma igreja pertinho de você aqui. Você está a 30 metros de uma igreja, que era a igreja a mão de Deus. Vai para a igreja. Eu vi a pessoa 2 vezes na igreja. 2 vezes. Fez uma campanha de 2 semanas. Não tem perseverança, não tem bom ânimo. Ah, estou fraca. A galinha de Angola da minha igreja, estou fraco, né? E o diabo gosta dessas galinhas de Angola, é nela que eles entram, que o demônio entra. Mas você tem que falar que você está forte quando você está fraco. Se você buscar Deus na sua fraqueza, ir para o joelho, para orar, para consagrar, para jejuar, quero ver que diabo fica perto de você, que demônio fica perto de você. Não fica, porque o fogo do Espírito ali é queimado se aproximar. Amém, queridos? Fica confessando que você está fraco. Há uma festa no inferno nessa hora. Como é que está aquela reuniãozinha deles lá? E daí, demônio tal? E aquela vida que eu te deixei para você destruir? Tá, fica tranquilo, sim. Mestre, ó, daqui a pouquinho isso vai ter ela aqui. Já está no jeitinho já. É os que estão fracos, tá fraco. Os que pegam a campanha, faz 2, 3 vezes, não estou vendo acontecer nada, E religiosos, amados. Deus está cansado de ser religioso, amado. Há muitos exemplos na Bíblia, bons, do que se apegar esses exemplos negativos, né? Então, amados, pode ser que aquelas 2 horas e 47 minutos vão vingar. As pessoas estão no meu coração, me consolar aqui. Fica tranquilo, você fez a sua parte. Eu sei, estou tranquilo. Só que assim, é triste para a gente ver isso, amados. É muito triste. A pessoa vai sofrer desnecessariamente. Já podia, isso faz o quê? Já fazem uns 40 dias que eu estive na casa dessa pessoa. Já era para ter terminado a campanha. Já era para estar vendo os frutos. Foi 2 semanas. Nem apareceu mais. Outro dia ele me encontrou. Eu falei, irmãzinha, você falou de ir para a igreja? Mas então, pastor, estou tendo tempo. Agora mudou o meu trabalho. Mas eu falei, tá bom. Aí a pessoa dá um monte de desculpa, que não é verdade, né, amados? As coisas são assim. O inimigo trabalha para a pessoa não ter fé. Tudo que ele puder fazer para você não permanecer, ele vai fazer. A questão é de você tomar posse e falar, peraí, eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele. Amém? Tira o eu da frente. Só uma coisa pode falar, é eu para glorificar ele. Eu posso nele. Diga amém? Amém. Glórias a Deus. Vários exemplos de homens e mulheres que foram vitoriosos. Na Bíblia, vários exemplos. Deus me colocou alguns no coração bem rapidamente aqui, ó. José teve determinação, ele determinou, ele foi ali, como diz aqui que era mesmo a palavra lá, determinada pessoa decidida, resolvida, firme, constante. Então, José foi tudo isso aí. Quando a mulher do seu senhor foi tentar ter algo com ele, o que ele fez? Ele falou, peraí, ela é a mulher do meu senhor. O que ele fez? Ele permaneceu firme, ele decidiu, tomou a resolução de não cair naquela tentação, para servir o Senhor. Ficou firme com Jesus, diga com Deus, diga amém? Amém.
e acabou sendo o que foi. Você sabe quem foi José, simplesmente o segundo maior homem do império da época. Só isso, governador de todo o Egito. Daniel, então, houve uma lei que foi dada lá, você sabe a lei, proibido cultuar, orar, fazer qualquer coisa para outros deuses, a não ser para Nabucodonosor, porque eles consideravam Deus. Os imperadores se consideram Deus até hoje, né? Quem tem poder no mundo acha que é dono do mundo, né? Mas enfim, Daniel decidiu não parar de orar, porque ele orava 3 vezes ao dia, se dobrava o joelho e orava em direção a Jerusalém. E ele preferiu não parar, ele decidiu, ficou determinado a não parar de orar, mesmo diante da lei do homem. E foi lançado na cova dos leões. Foi lançado. E daí? Não tem problema. Quando eu determinei a continuar orando, eu sabia desse risco. Não tem problema. Eu determinei e sei que se Deus, se Ele me levar, eu vou estar com Ele. Se Ele quiser que eu fique aqui, é que Ele tem plano na minha vida ainda. Foi o que aconteceu com Daniel. E assim foi com os 3 jovens, amigos de Daniel. Quem não se prostrar vai ser lançado na fornalha. Quem não se prostrar nessa grande imagem que eu fiz. Eles decidiram não se prostrar. E quando foram chamados à presença do rei, o rei falou: vocês têm a segunda chance. Ninguém, vamos tocar as trombetas de novo. Toca as trombetas para eles se prostrar. Não faça isso, o rei. Nós não vamos nos prostrar nunca. Olha só que ousadia. 3 jovens. Mas como você vai fazer isso? Vocês vão ser lançados, o rei. Nós nem precisávamos dizer isso. O senhor conhece a nossa fé. Mas o senhor quer saber? Se o Deus que nós servimos quiser, Ele entra conosco dentro da fornalha. Não vai acontecer nada com a gente. Agora, se acontecer, nós vamos estar com Ele. Porque essa é a palavra do cristão. Ele sabe que o pior que pode acontecer é com a carne, com a alma dele está escondida em Deus. Diga amém? Amém, amém ou amém, igreja? Amém. Você tem essa convicção? Assim tinha essa convicção e determinação quem eram os homens da Bíblia, os vitoriosos: José, Daniel, os 3 jovens. Neemias tinha um bom emprego, uma posição social boa, era homem de confiança do rei, embora dentro de um país estrangeiro, mas aí de escravo ele se tornou uma pessoa íntima do rei, do império. Mas ele ficou triste quando ficou sabendo notícia de Jerusalém, e foi falar com o rei, e falou: rei, ele falou: que você está triste, Neemias? Eu estou triste, Senhor, porque meu país, onde está enterrado meus pais, está destruído. Mas o que você quer que eu faça? Que o Senhor me libere para lá restaurar aquela cidade. Olha só que ousadia. E ele já tinha orado a Deus. Se Deus quisesse, ia tocar no coração do rei. O rei liberou ele. Ele é conhecido na Bíblia hoje como um grande homem decidido. Abandonou tudo que tinha, a mordomia que tinha, para ir lá na cidade de Jerusalém, reconstruir os muros de Jerusalém. É conhecido Neemias na Bíblia por causa desse homem determinado. Esther então, meu Deus do céu, ela correu o risco de morrer, porque não podia chegar diante do rei para pedir algo, para pedir uma audiência. Só podia estar diante do rei se fosse chamado. Quem chegasse diante do rei sem ser chamado era condenado à morte na hora, a não ser que o rei estendesse o seu cedro, né? Para poder indicar que ele aceita aquela presença ali. Então ela orou a Deus, ela jejuou. Por quê? Ela correu o risco, mas o risco valia a pena, porque ela salvaria o povo. E se não salvasse, ela não ia ficar registrada na história da vida dela, na passagem desse mundo. Ninguém conheceria Esther se ela se acovardasse diante disso. E se ela morresse, é porque Deus queria que ela morresse para deixar um grande exemplo. Mas não aconteceu isso. Deus deixou Esther aí, escrito inclusive um livro com o nome dela na Bíblia Sagrada. Diga glória a Deus. Paulo, então, nem se fala, né, amados? Eu acho que o Paulo é um dos maiores exemplos da nova aliança, né? Sobre determinação. Eu quero que você vá comigo para finalizar em Atos dos Apóstolos. Estamos quase finalizando. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20. Vamos ver algumas coisas de Paulo aqui rapidamente. Mais uma vez, Paulo vai ser dado o exemplo como um homem determinado, um homem de Deus determinado. Veja o que acontece. Esse homem, ele era Saulo antes de Paulo. Ele era muito determinado, ele persistiu em perseguir os judeus até o dia que encontrou-se com Jesus. Dali para frente ele mudou de time. Foi defender os cristãos, e aí passaria a ser perseguido pelo sinédrio, pelos religiosos. Enquanto ele estava fazendo a vontade deles, ele era um homem de confiança, tinha a carta branca do sinédrio. Agora não, agora ele era um homem perseguido. E ai dele se ele voltasse a Jerusalém. E ele decidiu voltar, porque o Espírito Santo falou: vá. Olha o que acontece aqui em capítulo 20, versículo 19. Ele fala: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus lhe sobrevieram. Versículo 20:
Como nada que seja que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Ou seja, ele não se acovardou, ele continuou proclamando o Evangelho. Diga amém? Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou, eu procurei dar testemunho da minha fé, tanto para judeus quanto para gentios, enfim, né? Veja o versículo 22, e agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas o versículo 24 ele fecha dizendo uma palavra bem ousada, determinado ele estava. Ele diz então, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria. De que forma? Com alegria, tá? Não é assim, eu vou ter que ir lá, Tem crente assim, amados, se troca meu bolso. Por quê? Porque eu tenho que fazer campanha, eu tenho que ir lá, eu tenho que pregar, eu tenho que... minha família saber que eu vou ficar em casa vai me desanimar. Não tem, amados. Mostra uma alegria no rosto, vá para a igreja cantando louvores, vem glorificando a Deus, pisa na cabeça da serpente, amados. Porque o Paulo disse, eu fazia isso com alegria, nem a minha vida tem valor mais, eu fazia isso com alegria, mas em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Diga amém, igreja? Está aí, amados. Os religiosos e os ímpios não são assim, como esses exemplos. Pelo contrário, eles têm muita determinação, sim. Eu vi o shopping lotado agora. Está assim de gente determinado ali, a fazer o que a carne quer. Está assim, está lotado o shopping. Eu nunca vi. Eu passei ali agora e falei, meu Deus, que bênção, né? Bênção ao contrário, né? O povo está tudo determinado a fazer a vontade da carne, determinado a fazer o que querem só, o que agrada a carne, para seguir os seus próprios caminhos, para fazer o mal, vingando-se, mesmo sabendo que isso não é de Deus. Tem gente que fala, vai ver, planejando vingança. E o que é pior, muitos estão determinados a manter tradições religiosas, porque eles são convenientes, né? Mas tem pessoas determinadas, morrem por causa da religião. Não, você não vem faça essas coisas, daqui não largo isso aqui não, determinado eu estou. Só por Deus, né, amados? Quantos estão aqui determinados para ir para a glória de Deus? Diga amém. Vou repetir a pergunta para que você entenda bem a pergunta. Quantos aqui estão determinados para ir para a glória de Deus? Diga amém. Amém, Jesus. Então lembre-se sempre, amados, que o reino de Deus é conquistado pelo esforço, né, amado? Jesus não é porta larga, não. Jesus é porta estreita. Ontem lá na filial foi trazida uma palavra muito semelhante. Eu até comecei a rir no público, falei, Senhor, o Senhor é tremendo. É a mesma igreja, né? Eu falei, só faltava trazer os versículos dele, porque a mensagem também falava sobre determinação, sobre esforço, né? Então lembre-se sempre isso, amado, que o reino de Deus é conquistado pelo esforço. O inconstante jamais poderá receber alguma coisa do Senhor. Se a pessoa não é firme, é inconstante em tudo que faz, vai acontecer com ela o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz que o que acontece com o inconstante? Abra em Tiago, capítulo de número 1. Como é triste, amados. Passa ano e sai ano, eu vejo pessoas da mesma forma. Sabe, amados? Tem gente que eu conheço há 20 anos no Evangelho e está do mesmo jeitinho. Pastor, amém. Pastor, como é que você está? Misericórdia. Tiago, capítulo 1. Esses são os inconstantes, amados. A convicção deles está nas coisas que a carne sente. Olha o que diz a palavra de Deus sobre esses tais, Tiago capítulo 1, versículo 7. Não pense tal homem que vai receber do Senhor alguma coisa. Não vai receber, amados. Versículo 8 diz, o homem de coração dobre, ou seja, de dobre ânimo, né? Ele é inconstante em todos os seus caminhos, em tudo que faz. Então não vai ter firmeza nunca, amado. Ele tem que ser liberto, ele tem que reconhecer, ele tem que descer na casa do oleiro, tem que ter um encontro com Jesus, tem que quebrar essa religiosidade. Então, se você falou com convicção, você está determinado a ir para a glória de Deus, se determine mesmo a fazer tudo o que é necessário para alcançar a salvação.
Ou seja, faça sempre a vontade de Deus. Assim então, olha para o teu irmão do lado, diga para ele: assim você obterá. Se nós permanecemos firmes, fazendo a vontade de Deus, nós vamos alcançar a promessa. Diga amém? Abra em Hebreus capítulo 10, está pertinho de onde você está, Tiago ali, e coloque-se em pé em nome de Jesus, por favor. Hebreus capítulo 10. E o versículo 36 é o seguinte: o tema dessa noite é determinados a perseverar. Amém? Determinados a perseverar. Amém? Afirmação: determinados a perseverar. Hebreus capítulo 10, versículo 36 é o seguinte: porque necessitais de paciência. Algumas Bíblias vão dizer de perseverança. Amém? Necessitais de perseverança, de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de quem? Não é da tua carne, a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se recuar, se retroceder, diz o Senhor: a minha alma não tem prazer nele. Agora, seja determinado a dizer essa palavra do versículo 39. Diga nós. Diga eu. Porém, não sou daqueles que se retiram para a perdição, que retrocedem, mas sou daqueles que creem para a conservação da alma. Diga amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Determinados a perseverar. Aí estão, Senhor, os determinados a perseverar. Que venha, Senhor, uma unção sobre eles, Pai, dando a eles esse poder de perseverar, Senhor, essa determinação que tanto nós precisamos, Senhor. Encha todos, Senhor, com esta glória sobre eles. Encha esses vasos, Senhor. Transborda cada um deles. Todos que ouviram com fé, todos que determinados estão de tomar posse dessa vitória, encha eles, Pai, com a tua glória, em nome de Jesus. Primeiro, a paz do Senhor Jesus a você que nos encontrou, ouviu a mensagem nesse dia, encontrou o nosso blog e agora teve no seu coração a vontade de também estar aqui para fazer uma campanha como essa. Mas esse é o motivo de ter o blog, e a internet hoje ela pode ser usada para esse benefício. Você não está aqui, pode estar em qualquer lugar do mundo, porque a internet hoje alcança o mundo, né? Então você pode ser beneficiado com esse benefício, entrando em contato comigo, e eu posso te ajudar a participar dessa campanha, mesmo estando distante. Vai estar passando meu e-mail particular aí na tela. Você dá uma pausa, escreve o meu endereço certinho do e-mail, aí você entra em contato comigo e eu vou estar respondendo para você pessoalmente e te enviando, além das instruções de como fazer a campanha, enviando no anexo uma folha dessa aqui. Aí você vai imprimir quantas quiser, porque assim como na igreja também da internet, não pode fazer 2 ou 3 causas em mais de uma folha. Ou seja, é uma folha só para cada causa. Amém, igreja? Uma folha para cada causa. Se são 2 causas, 2 folhas, e assim sucessivamente. Amém, irmãos? Então, você da internet, entre em contato que eu vou te orientar. E se já está alguém que entrou anteriormente em contato, recebeu já a folha, já imprimiu e já escreveu a campanha, vai se colocar em pé como a igreja e vai orar pela sua causa. Amém? Então, quem está iniciando hoje a campanha, nós temos 2 minutos para fazer. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Amém? O mais importante já foi feito, que é a palavra, né? Você que está iniciando a campanha, você vai orar, enquanto o pastor fala ao microfone, vai apresentar a sua causa, e os irmãos que não estão em pé, que não estão iniciando a campanha, vão estar em espírito intercedendo pela sua causa. Ajude, irmão, nós somos um corpo só, vamos trabalhar em benefício do corpo de Cristo. Senhor, aí estão os seus filhos que estão nesse momento, aqui ou na internet, de pé diante da tua presença, apresentando a causa da campanha, o motivo pelo qual inicia esta campanha. Que fique registrado esse pedido de convicção que eles têm, que está entregando em tuas mãos, sabendo eles a quem entregou, Senhor. Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Pai, para a tua glória, eu verei essas pessoas dando testemunho, te glorificando através da vitória, a qual
pela convicção, eles entram nessa campanha e sairão vitoriosos em nome de Jesus. Eu quero crer, Senhor, que esta noite o Senhor está dando ordem a teus anjos, para que colha cada oração, cada pedido, e que fique registrado a fé de cada um, que só o Senhor pode sondar e esquadrinhar pensamento e coração, para ver aonde está essa fé verdadeira, se religiosa ou se fé com validade. Eu creio que não, Senhor. Eu creio que todos que ouviram a tua palavra não têm uma fé com data de validade, e sim convictos eles estão que receberão do Senhor no nome de Jesus. Diga amém. Deu tempo de você orar? Então, agora faça a seguinte oração coletivamente, ou seja, junto com os seus irmãos. Diga: Senhor Deus, eis-me aqui, em nome de Jesus, na tua presença. Acabei de apresentar os motivos da campanha. Agora, Senhor, estou coletivamente orando com a igreja, determinando, declarando que sei a quem entreguei nas tuas mãos esta causa, e sei que obterei a vitória, e darei um testemunho para que teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Diga amém. Está selado a tua fé. Eu vou ver você dando um testemunho dessa tua causa em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então podeis se assentar, leva para sua casa, preenche e traga em mais 6 dias, colocando já hoje como a data da primeira sexta-feira. Você vai ver na folha que tem uma agenda, e ali você vai estar acompanhando o que estiver na sua causa, na sua campanha. Eu tenho um testemunho para dar. Terça-feira eu vou dar com maior alegria. Não vou dar agora, senão vai, né? Deixa para terça-feira, que é o dia do testemunho, tá bom? Para a glória de Deus, estou fazendo uma campanha na Igreja Filha, e com 2 semanas já Deus já entregou a vitória. Tremendo, tremendo, é uma vitória mesmo, grande. Na terça-feira eu vou dar o testemunho aqui, em nome de Jesus. E quero também, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, convidar os que estão do 2º ao 7º dia. Coloque-se em pé. Eu quero orar pela sua campanha, concordar com a sua campanha e declarar a tua vitória mais uma vez juntos. Também você da internet, se está no 2º, no 3º, 4º, 5º, 6º ou até 7º dia, coloque-se em pé e vamos orar pela sua causa. Fique firme, persevere e você vai ver a glória de Deus. Você está no meio da campanha, não precisa mais fazer aquela oração inicial. Fazemos todos uma oração coletiva, declarando-se com as seguintes palavras que Deus coloca no meu coração, em nome de Jesus. Digam: Senhor Deus, eis-me aqui, diante da tua presença, convicto de que no primeiro dia o Senhor já acolheu o meu pedido. Eu já tomei posse, porque eu darei testemunho da vitória, a qual tenho a certeza, a convicção de quem receberei. Vem de tuas mãos, porque tudo vem de ti. Quem será envergonhado? Quem serão humilhados? Serão todos os que duvidam de que o Senhor está nesta causa. Em nome de Jesus, não prevalecerão as trevas, porque elas jamais prevalecem contra a igreja do Senhor. E eu sou a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Diga amém? E eu concordo com a tua vitória, e aquilo que nós falamos no primeiro dia está selado, confirmado. Você vai dar o testemunho da tua vitória em nome de Jesus. Você crê? Você vai ver a glória de Deus. Podemos assentar-se, e aquele que encerrou a campanha, lembre-se que você deve depositá-la no vaso de oração depois ou agora, tanto faz. Nós vamos continuar intercedendo, porque o tempo não é limitado aqui a 7 semanas. O tempo é do Senhor, amém? Tem pessoas que recebem na primeira, outros na segunda, outros na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima. Tem outros que recebem uns tempos depois, que é o tempo de Deus se entregar a perfeita, como é perfeito tudo que Deus faz. Diga amém? Glórias a Deus. Que não pode é murmurar, né, amados?